Mitos gregos para jovens leitores, Nathaniel Hawthorne. As 3 maçãs de ouro. Você já ouviu falar das maçãs de ouro que cresciam no jardim das Hespérides? Aquelas maçãs que poderiam render um bom dinheiro por quilo se alguma delas pudesse ser encontrada crescendo hoje em dia nos palmares. Suponho, porém, que não haja um enxerto dessa fruta maravilhosa em uma única árvore no mundo inteiro. Já não existe mais uma semente sequer dessas maçãs. E mesmo nos tempos antigos e meio esquecidos, antes que o jardim das Hespérides fosse infestado por ervas daninhas, muitas pessoas duvidavam que houvesse árvores de verdade com maçãs de ouro maciço nos galhos. Todos tinham ouvido falar delas, mas ninguém se lembrava de ter visto alguma. As crianças, no entanto, costumavam ouvir, de boca aberta, as histórias da macieira de ouro e resolveram encontrá-la quando fossem suficientemente grandes. Rapazes aventureiros que desejavam fazer algo mais corajoso do que qualquer um de seus companheiros partiram em busca daquele fruto. Muitos deles jamais retornaram. Nenhum deles trouxe as maçãs. Não é à toa que eles achavam impossível encontrá-las. Dizia-se que havia um dragão embaixo da árvore, com 100 terríveis cabeças, 50 delas sempre vigiando, enquanto as outras 50 dormiam. Em minha opinião, não valia a pena correr tanto risco por causa de uma maçã de ouro maciço. Se as maçãs fossem doces, maduras e suculentas, a coisa seria totalmente diferente. Poderia fazer algum sentido tentar alcançá-las, apesar do dragão de 100 cabeças. Mas como já lhes disse, era comum os jovens, quando cansados de muita paz e sossego, procurarem o jardim das Hespérides. E uma vez a aventura foi empreendida por um herói que desfrutava de muito pouca paz ou sossego desde que veio ao mundo. Na época da qual vou falar, ele estava vagando pela agradável terra da Itália, com uma poderosa clava na mão, um arco e aljava pendurados cruzando-lhe as costas. Ele estava envolto na pele do maior e mais feroz leão que já se vira, o qual ele próprio havia matado. Embora de modo geral ele fosse gentil, generoso e nobre, havia grande porção de ferocidade do leão em seu coração. Enquanto seguia seu caminho, ele perguntava continuamente se aquela era a estrada certa para o famoso jardim. Mas nenhuma das pessoas do campo sabia coisa alguma sobre o assunto. E muitas teriam rido da pergunta se o estranho não tivesse uma clava tão grande. Assim, ele jordaneou, sempre em frente, ainda fazendo a mesma pergunta, até que, por fim, chegou à beira de um rio onde algumas belas moças estavam sentadas, tecendo grinaldas de flores. Vocês podem me dizer, lindas donzelas, perguntou o estranho, se este é o caminho certo para o jardim das Hespérides? As jovens estavam se divertindo muito, tecendo as flores em grinalda e coroando a cabeça uma da outra. E parecia haver um tipo de mágica no toque de seus dedos que tornava as flores mais novas e úmidas e de tons mais brilhantes e com fragrâncias mais doces, enquanto brincavam com elas, do que quando estavam crescendo em seu caule nativo. Mas ao ouvir a pergunta do estranho, elas jogaram todas as flores na grama e o encararam com espanto. "O jardim das Hespérides!" exclamou uma. "Achávamos que os mortais estavam cansados de procurá-lo, depois de tantas decepções. E puxa, aventureiro viajante,
O que você quer lá? Certo rei, que é meu primo, respondeu ele, ordenou-me que pegasse 3 maçãs de ouro. A maioria dos jovens que procuram essas maçãs, observou outra donzela, desejam obtê-las para si ou para dá-las a uma linda donzela a quem ama. Você, por sua vez, ama tanto assim esse rei, seu primo? Talvez não, respondeu o estranho suspirando. Ele sempre foi severo e cruel comigo, mas é meu destino obedecer-lhe. E você sabe, perguntou a donzela, que já havia falado pela primeira vez, que um dragão terrível com 100 cabeças vigia sobre a macieira de ouro? Eu bem sei disso, respondeu o estranho calmamente. Mas desde o berço tem sido meu negócio e quase meu passatempo lidar com serpentes e dragões. As moças olharam para a clava maciça dele e para a pele felpuda de leão que usava, e também para seus membros fortes e porte heróico, e sussurraram uma para a outra que o estranho parecia ser alguém de quem poderia esperar, com toda a razão, que realizasse proezas muito além do poder de outros homens. Mas não esqueçam, havia o dragão com 100 cabeças. Que mortal, mesmo que possuísse 100 vidas, esperaria poder escapar das presas de um monstro assim? Tão bondosas eram as donzelas que não suportariam ver esse viajante corajoso e bonito tentar o que era tão perigoso e dedicar-se a, muito provavelmente, tornar-se refeição para centenas de bocas vorazes do dragão. Volte, clamaram todas elas, volte para casa. Sua mãe, ao vê-lo são e salvo, derramará lágrimas de alegria. E o que mais pode ela fazer se você conseguir uma vitória tão grande? Não importam as maçãs de ouro, não importa o rei, seu primo cruel. Não queremos que o dragão com 100 cabeças devore você. O estranho parecia ficar impaciente com essas objeções. Ele despretensiosamente ergueu sua poderosa clava e a deixou cair sobre uma rocha que estava meio enterrada na terra, perto dele. Com a força daquele golpe preguiçoso, a grande rocha foi despedaçada. Custou ao estrangeiro, para conseguir esse feito da força de um gigante, o tanto de esforço que custava a uma das jovens tocar na bochecha rosada da irmã com uma flor. Vocês não acreditam, disse ele olhando para as donzelas com um sorriso, que um golpe desses teria esmagado uma das 100 cabeças do dragão? Então ele sentou na grama e contou a história de sua vida, ou, ao máximo, que dela conseguia se lembrar, desde o dia em que fora embalado no escudo de bronze de um guerreiro. Enquanto repousava ali, 2 imensas serpentes deslizaram pelo chão e abriram as horrendas mandíbulas para devorá-lo. E ele, um bebê de poucos meses, segurou cada uma das ferozes cobras em um de seus punhos pequenos e as estrangulou até a morte. Quando era apenas um garoto, havia matado um leão enorme, quase tão grande quanto aquele cuja vasta e felpuda pele agora usava sobre os ombros. A próxima coisa que ele fez foi travar uma batalha com um tipo feio de monstro chamado Hidra, que tinha nada menos que 9 cabeças e dentes extremamente afiados em cada uma delas. Mas o dragão das Hespérides, você sabe, observou uma das donzelas, tem 100 cabeças. No entanto, respondeu o estranho, prefiro lutar contra 2 dragões desse tipo do que com uma única hidra. Pois mal eu cortava uma cabeça, outras 2 cresciam no lugar. Além disso, havia uma das cabeças que não podia ser morta, mas continuava mordendo tão ferozmente como sempre, muito tempo depois de ter sido cortada.
Então fui forçado a enterrá-la debaixo de uma rocha, onde, sem dúvida, está viva até hoje. Mas o corpo da hidra, com suas outras 8 cabeças, nunca mais fará qualquer mal. As donzelas, julgando que a história provavelmente ainda duraria um bom tempo, estavam preparando uma refeição de pão e uvas para que o estrangeiro pudesse se recobrar nos intervalos de sua fala. Elas tiveram prazer em servir-lhe a comida simples, que de vez em quando uma delas colocava uma uva doce entre os lábios rosados para não o deixar intimidar-se por comer sozinho. O viajante passou a contar como perseguira um veado muito veloz por 12 meses seguidos, sem nunca parar para tomar fôlego, e por fim pegou-o pelos chifres e o levou para casa vivo. E havia lutado com uma raça muito estranha de pessoa, meio cavalo, meio homem, e matado todas elas por um senso de dever, a fim de que aquelas figuras terríveis nunca mais fossem vistas. Além de tudo isso, ele atribuiu a si mesmo grande mérito por ter limpado um estábulo. Você chama isso de uma façanha maravilhosa? Perguntou uma das jovens donzelas sorrindo. Qualquer palhaço desse país faz o mesmo. Se fosse um estábulo comum, respondeu o estranho, eu não teria mencionado isso. Mas essa era uma tarefa tão gigantesca que levaria minha vida toda para realizá-la. Se por sorte eu não tivesse pensado em desviar o curso de um rio para a porta do estábulo. Isso resolveu o assunto em muito pouco tempo. Vendo quão seriamente suas formosas ouvintes o escutavam, a seguir ele lhes contou como matar alguns pássaros monstruosos, pegar vivo um touro selvagem e o deixar partir, domar vários cavalos muito selvagens e conquistar a Hipólita, a rainha guerreira das Amazonas. Mencionou igualmente que havia tirado o cinturão encantado de Hipólita e dado à filha de seu primo, o rei. Era o cinturão de Vênus, indagou a mais linda das donzelas, o que torna as mulheres bonitas? Não, respondeu o estranho. Anteriormente, ele era o cinto para a espada de Marte, e ele tornava quem o usasse valente e corajoso. Um velho cinto de espada, exclamou a donzela, sacudindo a cabeça. Então, eu não deveria me preocupar em tê-lo. Você está certa, disse o estranho. Continuando com sua narrativa maravilhosa, ele informou às donzelas que a aventura mais estranha que já lhe acontecera foi quando lutou com Gerião, o homem de 6 pernas. Era uma figura muito bizarra e assustadora, vocês podem ter certeza. Qualquer pessoa, olhando seus rastros na areia ou na neve, suporia que 3 companheiros próximos estivessem caminhando junto. Ao ouvir seus passos a pouca distância, era bem razoável supor que várias pessoas estavam vindo. Mas era apenas o estranho homem Gerião se aproximando, com um som retumbante de suas 6 pernas. 6 pernas e um corpo gigantesco. Sem dúvida alguma, ele deve ter sido um monstro muito esquisito de se olhar. E pela madrugada, que desperdício de calçados! Quando o estranho terminou a narrativa de suas aventuras, olhou em volta para o rosto atento das donzelas. Talvez vocês já tenham ouvido falar de mim antes, disse ele modestamente. Meu nome é Hércules. Nós já tínhamos adivinhado, responderam as donzelas, pois seus feitos maravilhosos são conhecidos em todo o mundo. Agora não achamos mais estranho você partir em busca das maçãs de ouro das Hespérides. Venham, irmãs, vamos coroar o herói com flores. Elas então jogaram lindas guirlandas de flores sobre a imponente cabeça e os ombros poderosos dele,
de modo que a pele de leão estava quase toda coberta de rosas. Elas se apossaram de sua pesada clava e envolveram-na com as flores mais brilhantes, suaves e perfumadas, de modo que nem a largura de um dedo de sua madeira de carvalho podia ser vista. Parecia um enorme buquê de flores. Por fim, elas deram-se as mãos e dançaram ao redor dele, cantando palavras que se tornaram poesia, de modo espontâneo, e cresceram em uma canção em coro, em homenagem ao ilustre Hércules. E Hércules se alegrou, como qualquer outro herói o teria feito, por saber que aquelas formosas jovens tinham ouvido falar das destemidas ações que lhe foram tão trabalhosas e perigosas. Mas, ainda assim, ele não estava satisfeito. Não considerava que aquilo que já havia feito merecesse tanta honra, enquanto ainda restasse uma aventura ousada ou difícil a ser empreendida. Queridas donzelas, disse ele, quando elas pararam para descansar um pouco. Agora que sabem meu nome, não vão me dizer como chego ao Jardim das Hespérides? Ah, você precisa partir tão cedo, elas exclamaram. Você que realizou tantas maravilhas e passou uma vida tão trabalhosa, não pode se contentar em descansar um pouco na margem deste rio tranquilo? Hércules balançou a cabeça. Eu devo partir agora, disse ele. Nós lhe daremos as melhores orientações que pudermos, responderam as donzelas. Você deve ir à costa do mar, encontrar o ancião e obrigá-lo a informar-lhe onde as maçãs de ouro podem ser encontradas. O velho, repetiu Hércules, rindo desse nome estranho. E puxa, quem seria o velho? Ora, o velho homem do mar, sem dúvida, respondeu uma das donzelas. Ele tem 50 filhas, e algumas pessoas dizem ser muito bonitas, mas não achamos apropriado conhecê-las pessoalmente, pois elas têm cabelos verde-mar e se adelgaçam como peixes. Você deve conversar com esse velho homem do mar. Ele é uma pessoa que cruzava por mares longínquos e sabe tudo sobre o Jardim das Hespérides, pois este se situa em uma ilha a que o velho costumava visitar com frequência. Hércules então perguntou onde mais provavelmente o velho poderia ser encontrado. Quando as donzelas lhe informaram, ele agradeceu por toda a gentileza delas, pelo pão e pelas uvas com que o haviam alimentado, pelas lindas flores com que o coroaram e pelas canções e danças com que o honraram, e agradeceu, acima de tudo, por lhes indicarem o caminho certo, e partiu imediatamente em sua jornada. Mas, enquanto ainda podia ouvi-las, uma das donzelas chamou-o. Segure bem firme o velho quando você o pegar, ela declarou, sorrindo e levantando o dedo para tornar o alerta mais digno de atenção. Não se surpreenda com o que pode acontecer. Apenas segure-o com força, e ele lhe dirá o que você deseja saber. Hércules novamente agradeceu-lhe e seguiu seu caminho, enquanto as donzelas retomavam seu agradável trabalho de fazer guirlandas de flores. Elas ainda falavam sobre o herói muito depois dele ter partido. Vamos coroá-lo com a mais adorável de nossas guirlandas, disseram elas, quando ele voltar com as 3 maçãs de ouro, depois de matar o dragão de 100 cabeças. Enquanto isso, Hércules viajava constantemente, passando por colinas e vales e atravessando bosques solitários. Às vezes, ele erguia a clava e estilhaçava um enorme carvalho com um golpe certeiro. Sua mente estava tão cheia de gigantes e monstros com quem passara a vida a lutar, que talvez ele confundisse a grande árvore com um gigante ou com um monstro.
E Hércules estava tão ansioso para fazer aquilo a que se havia proposto que quase se arrependeu de ter passado tanto tempo com as donzelas, desperdiçando fôlego com a narrativa de suas aventuras. Mas isto é o que sempre acontece com pessoas destinadas a realizar grandes coisas. O que elas já fizeram parece menos do que nada. O que elas tomaram em mãos para fazer parece valer a labuta, o perigo e a própria vida. As pessoas que porventura passavam pela floresta devem ter ficado horrorizadas ao vê-lo golpear as árvores com sua grande clava. Com um único golpe, o tronco era aberto como se atingido por um raio, e os grandes galhos vinham abaixo farfalhando. Avançando com pressa, sem nunca parar ou olhar para trás, ele gradativamente passou a ouvir o mar rugindo à distância. Por causa desse som, ele acelerou seus passos e logo chegou a uma praia, onde as grandes ondas caíam sobre a áspera areia, em uma longa linha de espuma como neve. Em uma das extremidades da praia, no entanto, havia um local agradável, no qual alguns arbustos verdes subiam por um penhasco, fazendo seu rosto rochoso parecer gentil e bonito. Um tapete de grama verdejante, em grande parte misturado com o trevo de doce aroma, cobria o espaço estreito entre o fundo do penhasco e o mar. E o que Hércules avistou ali a não ser um velho, dormindo profundamente. Mas era real e verdadeiramente um velho? Com certeza, à primeira vista, parecia-se bastante com mas depois de uma inspeção mais minuciosa, parecia um tipo de criatura que vivia no mar, pois nas pernas e nos braços havia escamas, como os peixes as têm. Ele tinha membranas entre os dedos dos pés e das mãos, como um pato, e sua longa barba, de coloração esverdeada, tinha mais a aparência de um tufo de águas marinhas do que uma barba comum. Vocês nunca viram um pedaço de madeira que esteve por muito tempo ao sabor das ondas, ficou coberto de cracas e, por fim, dando à praia, parece ter sido jogado do mais profundo abismo do mar? Bem, o velho homem teria feito você pensar exatamente em um mastro agitado pelas ondas. Mas Hércules, no instante que pôs os olhos na figura estranha, convenceu-se de que aquele que deveria orientá-lo em seu caminho não poderia ser outro senão o velho. Sim, era o mesmo velho homem do mar de quem as donzelas hospitaleiras lhe haviam falado. Agradecendo às estrelas pela feliz coincidência de encontrar o velho sujeito adormecido, Hércules avançou na ponta dos pés na direção dele e o pegou pelo braço e pela perna. "Diga-me", exclamou ele, antes que o velho estivesse bem acordado, "qual é o caminho para o jardim das Hespérides?" Como vocês podem facilmente imaginar, o velho homem do mar acordou assustado. Mas seu espanto dificilmente foi maior do que o de Hércules no instante seguinte. Pois, de repente, o velho pareceu sumir-lhe das mãos e ele se viu segurando um veado por uma perna dianteira e uma traseira. Mas ainda assim ele o manteve firme. Então o veado desapareceu e em seu lugar um pássaro marinho, batendo as asas e gritando enquanto Hércules o prendia por uma asa e por uma garra. Mas o pássaro não conseguiu fugir. Imediatamente depois disso, havia ali um horrível cão de 3 cabeças que rosnava e latia para Hércules e mordia ferozmente as mãos que o seguravam. Mas Hércules não o soltou. Passado mais um instante, em vez do cachorro de 3 cabeças, o que apareceu senão Gerion, o monstro homem de 6 pernas, chutando Hércules com 5 pernas, a fim de soltar a restante. Mas Hércules o segurou.
Pouco a pouco, Gerião já não estava ali, mas uma serpente enorme, como uma daquelas que Hércules estrangulara na infância, mas 100 vezes maior. E ela se enrolou e se enroscou no pescoço e no corpo do herói, ergueu a cabeça e abriu as mandíbulas mortais, como se fosse engoli-lo completamente. Isso foi, sem qualquer dúvida, um muito horrível espetáculo. Mas Hércules não ficou desanimado e apertou a grande serpente com tanta força que ela logo começou a sibilar de dor. Vocês devem ter entendido que o velho homem do mar, embora em geral se parecesse mais com uma escultura de proa de navio açoitada pelas ondas, tinha o poder de assumir qualquer forma que quisesse. Quando se viu tão fortemente agarrado por Hércules, ele teve esperança de deixá-lo tão surpreso e aterrorizado com essas transformações mágicas que o herói se alegraria em soltá-lo. Se Hércules tivesse relaxado seu aperto, o velho certamente teria mergulhado no mais profundo mar, de onde não teria se dado ao trabalho de subir tão cedo para responder a quaisquer perguntas impertinentes. 99 de cada 100 pessoas, eu suponho, teriam ficado apavoradas com a primeira de suas terríveis formas e teriam fugido imediatamente. Pois uma das coisas mais difíceis desse mundo é ver a diferença entre os perigos reais e os imaginários. Mas como Hércules o segurou muito resolutamente e apenas apertou o velho com mais força a cada mudança de forma e de fato aplicou-lhe uma não pequena tortura, este por fim achou melhor reaparecer em sua figura real. Então, lá estava ele de novo, um personagem com jeito de peixe, escamoso e com os pés de pato, com uma coisa que parecia um tufo de águas marinhas no queixo. Puxa, o que você quer comigo? Gritou o velho assim que conseguiu respirar. Pois é bastante cansativo passar por tantas formas falsas. Por que você me aperta tanto? Deixe-me ir embora neste momento ou vou começar a considerar você uma pessoa extremamente mal educada. Meu nome é Hércules, rugiu o poderoso estranho. E você nunca vai sair das minhas garras enquanto não me disser o caminho mais próximo para o jardim das Hespérides. Quando o velho sujeito entendeu quem era aquele que o havia capturado, viu logo de cara que era necessário contar tudo o que ele queria saber. O velho era um habitante do mar, vocês devem se lembrar, e vagueou por toda parte, como outras pessoas que navegam pelo mar. Obviamente, ele ouvira falar da fama de Hércules e das coisas maravilhosas que ele realizava constantemente em várias partes da terra, e de como estava sempre determinado a completar tudo o que decidia fazer. O velho, portanto, não fez mais tentativas de escapar, mas disse ao herói como encontrar o jardim das Hespérides e também o advertiu das muitas dificuldades que deveriam ser superadas antes que pudesse chegar lá. Você deve continuar assim e assim, disse o velho do mar, depois de indicar os pontos cardeais na bússola, até avistar um gigante muito alto que sustenta o céu nos ombros. E, se estiver de bom humor, o gigante dirá exatamente onde fica o jardim das Hespérides. E se o gigante não estiver de bom humor? Observou Hércules, equilibrando a clava na ponta do dedo. Talvez eu possa encontrar meios de convencê-lo. Agradecendo ao velho homem do mar e pedindo perdão por tê-lo apertado com tanta força, o herói retomou sua jornada. Ele passou por muitas aventuras estranhas que valeriam a pena ser ouvidas, se eu tivesse tempo de narrá-las tão minuciosamente quanto elas merecem. Foi nessa jornada, se não me engano, que ele encontrou um gigante prodigioso,
tão maravilhosamente elaborado pela natureza que toda vez que tocava a terra se tornava 10 vezes mais forte do que antes. O nome dele era Anteu. Como vocês podem ver, era claramente um negócio muito difícil lutar com um sujeito desses, pois tantas vezes quantas era nocauteado, ele recomeçava mais forte, mais feroz e mais capaz de usar suas armas do que seu inimigo o tivesse deixado em paz. Assim, quanto mais Hércules golpeava o gigante com sua clava, mais ele parecia ter a vitória. Algumas vezes discuti com pessoas assim, mas nunca briguei com uma. A única maneira pela qual foi possível a Hércules terminar a batalha foi erguer Anteu do chão e apertá-lo, e apertá-lo, e apertá-lo até que, por fim, quase toda a força foi arrancada de seu corpo enorme. Quando concluiu esse caso, Hércules deu prosseguimento às suas viagens e foi para a terra do Egito, onde foi feito prisioneiro e teria sido morto se antes não tivesse matado o rei do país e escapado. Atravessando os desertos da África e avançando o mais rápido que podia, chegou finalmente à costa do grande oceano. E ali, a menos que ele pudesse andar sobre a crista das ondas, sua jornada parecia chegar ao fim. Nada havia diante dele, exceto o oceano espumoso, enérgico e desmedido. Mas de repente, enquanto olhava para o horizonte, ele viu algo a grande distância que não tinha visto um momento antes. Era algo que brilhava muito, quase como quando se vê o disco redondo e dourado do sol ao nascer ou ao se pôr na borda do mundo. Evidentemente, aquilo se aproximava, pois a cada instante esse maravilhoso objeto tornava-se maior e mais resplandecente. Por fim, chegou tão perto que Hércules viu se tratar de uma imensa taça ou tigela, feita de ouro ou de bronze polido. Como ela flutuava no mar, está além do que lhes posso dizer. Ali estava ela, de qualquer forma, balançando sobre os tumultuosos vagalhões que a lançavam para cima e para baixo e erguiam suas cristas espumosas contra os lados do objeto, sem, contudo, espirrar-lhe água por cima da borda. Eu já vi muitos gigantes ao longo da minha vida, pensou Hércules, mas nunca um que precisasse beber seu vinho em uma taça assim. E, de fato, que taça devia ter sido? Era tão grande, mas tão grande. Bem, em suma, tenho medo de dizer quão imensuravelmente grande era. Para que vocês tenham uma ideia, era 10 vezes maior que uma grande roda de moinho, e, embora fosse toda de metal, flutuava sobre as altas ondas mais levemente do que uma bolota de carvalho sobre um riacho. As ondas a jogaram para frente até que tocou a praia a uma curta distância do local onde Hércules estava. Assim que isso aconteceu, ele soube o que devia fazer, pois não passara por tantas aventuras notáveis sem aprender muito bem como deveria proceder sempre que algo um pouco fora do comum acontecia. Estava tão claro quanto a luz do dia que essa taça maravilhosa fora colocada à deriva por algum poder invisível e guiada até ali a fim de transportar Hércules pelo mar, a caminho do Jardim das Hespérides. Por isso, então, sem perder mais um momento sequer, ele subiu pela borda e deslizou para dentro, onde, estendendo a pele do leão, pôs-se a descansar. Ele mal havia repousado desde que se despedira das donzelas na margem do rio. As ondas correram com um som agradável e vibrante contra a circunferência da xícara oca. Balançava levemente para lá e para cá, e o movimento era tão suave que rapidamente jogou Hércules em um sono agradável.
Sua soneca provavelmente já devia ter durado um bom tempo quando a taça pareceu roçar contra uma pedra e, em consequência, imediatamente ressoou e reverberou através de substância de ouro ou de bronze, 100 vezes mais alto do que ao se ouvir um sino de igreja. O barulho despertou Hércules, que instantaneamente se levantou e olhou em volta, tentando imaginar onde estava. Ele não demorou a descobrir que a taça flutuara por grande parte do mar e se aproximava da costa do que parecia ser uma ilha. E naquela ilha, o que vocês acham que ele viu? Não, vocês nunca vão adivinhar, nem se tentarem 50.000 vezes. Para mim, sem sombra de dúvida, esse foi o espetáculo mais maravilhoso já visto por Hércules em todo o curso de suas maravilhosas viagens e aventuras. Era uma maravilha maior do que a hidra, com 9 cabeças que cresciam 2 vezes mais rápido do que eram cortadas. Maior que o monstro homem de 6 pernas, maior que Anteu, maior que qualquer coisa que já tenha sido vista por alguém, antes de Hércules ou desde sua existência, ou qualquer coisa que ainda vá ser vista pelos viajantes em todos os tempos por vir. Era um gigante, mas um gigante estupendamente grande, um gigante tão alto quanto uma montanha, um gigante tão vasto que as nuvens ficavam no meio dele como um cinto e pendiam como uma barba branca de seu queixo e esvoaçavam diante de seus enormes olhos, de modo que ele não podia ver Hércules nem a taça de ouro em que este viajava. E o mais maravilhoso de tudo, o gigante erguia as grandes mãos e parecia apoiar o céu, o qual, tanto quanto Hércules podia discernir através das nuvens, repousava-lhe sobre a cabeça. Isso realmente parece quase demais para acreditar. Enquanto isso, a taça brilhante continuava flutuando e, por fim, tocou a praia. Nesse momento, uma brisa soprou para longe as nuvens que estavam diante do rosto do gigante, e Hércules o contemplou com todas as suas enormes características. Cada olho do tamanho de um lago longínquo, um nariz de quase 2 quilômetros e uma boca da mesma largura. Era um semblante terrível por causa da enormidade de seu tamanho, mas desconsolado e cansado. O mesmo que vocês podem ver no rosto de muitas pessoas hoje em dia, que são obrigadas a suportar cargas acima de suas forças. O céu era para o gigante o que são os cuidados da terra para aqueles que se deixam ser oprimidos por eles. E sempre que os homens assumem o que está além da medida exata de suas habilidades, encontram precisamente a desgraça que havia acontecido com esse pobre gigante. Pobre sujeito! Era evidente que ele estava ali há um longo tempo. Uma floresta antiga vinha crescendo e se deteriorando ao redor de seus pés, e carvalhos de 6 ou 7 séculos de idade brotavam de bolotas e se esforçavam entre os dedos de seus pés. O gigante agora olhava para baixo, da imensa altura de seus grandes olhos, e, percebendo Hércules, rugiu com uma voz que lembrava trovões saindo da nuvem que acabara de fugir de seu rosto. Quem é você aí a meus pés? E de onde você vem naquela pequena taça? Eu sou Hércules, trovejou de volta o herói com uma voz quase ou tão alta quanto a do gigante. E eu estou procurando pelo jardim das Hespérides. Ha, 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 ha! Rugiu o gigante num imenso ataque de risos. Essa é uma aventura sábia de verdade. E por que não? Gritou Hércules, ficando um pouco zangado devido ao deboche do gigante. Você acha que eu tenho medo do dragão de 100 cabeças?
Nesse exato momento, enquanto conversavam, algumas nuvens negras se juntaram sobre o meio do gigante e explodiram em uma tremenda tempestade de trovões e relâmpagos, causando tanta perturbação que Hércules viu que era impossível distinguir uma palavra sequer. Apenas as imensuráveis pernas dos gigantes eram vistas, erguendo-se na obscuridade da tempestade, e de vez em quando um vislumbre momentâneo de toda a sua figura envolta em uma massa de névoa. Ele parecia estar falando a maior parte do tempo, mas sua voz imensa, profunda e áspera, soava ao mesmo tempo em que as reverberações dos trovões e se perdia pelas colinas como elas. Assim, falando quando não devia, o gigante tolo gastava uma quantidade incalculável de fôlego, sem propósito algum, pois o trovão falava tão inteligivelmente quanto ele. Por fim, a tempestade passou, tão repentinamente quanto havia chegado. E lá estava novamente o céu claro, e o gigante cansado segurando-o, e o agradável sol brilhando sobre sua vasta altura, iluminando-o contra o fundo das nuvens sombrias, carregadas de trovão. Tão acima da chuva estava sua cabeça, que nem um fio de cabelo foi umedecido por suas gotas. Quando o gigante pôde ver Hércules, ainda de pé na beira-mar, rugiu para ele novamente. Eu sou Atlas, o gigante mais poderoso do mundo, e eu seguro o céu sobre a cabeça. Isso eu estou vendo, respondeu Hércules. Mas você pode me mostrar o caminho para o jardim das Hespérides? O que você quer lá? Perguntou o gigante. Quero 3 maçãs de ouro, gritou Hércules, para meu primo, o rei. Não há ninguém, além de mim mesmo, disse o gigante, que pode ir ao jardim das Hespérides e colher as maçãs de ouro. Se não fosse por essa pequena ocupação de sustentar o céu, eu daria meia dúzia de passos através do mar e as pegaria para você. Você é muito gentil, respondeu Hércules. E você não pode descansar o céu sobre a montanha? Nenhuma delas é alta o suficiente, disse Atlas, balançando a cabeça. Mas se você ficar em pé no cume daquela mais próxima, sua cabeça estará quase no mesmo nível que a minha. Você parece ser um sujeito com alguma força. E se você levasse meu peso sobre os ombros, enquanto eu realizo sua incumbência por você? Hércules, como vocês devem lembrar com cuidado, era um homem notavelmente forte. E embora sustentar o céu certamente exigisse uma grandíssima força muscular, e ainda assim, se algum mortal era capaz de tal feito heróico, este seria ele. No entanto, parecia uma empreitada tão difícil que pela primeira vez na vida Hércules hesitou. O céu é muito pesado? Ele perguntou. Bem, não particularmente a princípio, respondeu o gigante, encolhendo os ombros, mas se torna um pouco pesado depois de 1000 anos. E quanto tempo, perguntou o herói, você gastará para obter as maçãs de ouro? Ah, isso será feito em alguns instantes, exclamou Atlas. Eu percorro entre 15 e 25 quilômetros com meus passos largos. Estarei no jardim e voltarei antes que seus ombros comecem a doer. Bem, então, respondeu Hércules, vou escalar a montanha atrás de você e aliviá-lo de seu fardo. A verdade é que Hércules tinha um coração amável e considerou que estaria fazendo um favor ao gigante, permitindo-lhe essa oportunidade de perambular. Além disso, ele pensou que lhe traria ainda mais glória se pudesse se gabar de sustentar o céu do que fazer apenas uma coisa tão comum como vencer um dragão com 100 cabeças. Assim, sem mais palavras,
o céu foi tirado dos ombros de Atlas e colocado sobre os de Hércules. Quando isso foi realizado com segurança, a primeira coisa que o gigante fez foi se esticar. E vocês podem imaginar que espetáculo prodigioso ele realizou na ocasião. Em seguida, levantou vagarosamente um dos pés para tirá-lo da floresta que havia crescido a seu redor. Depois o outro. Então, subitamente, começou a dar cambalhotas, a saltar e a dançar de alegria por sua liberdade. Pulando para uma altura que ninguém podia medir e afundando novamente com um choque que fazia a terra tremer. Então ele riu, com um rugido estrondoso que ecoou pelas montanhas, as de longe e as de perto, como se elas e o gigante fossem irmãos muito alegres. Quando sua alegria diminuiu um pouco, ele entrou no mar. 15 quilômetros no primeiro passo, que o levou à profundidade do meio da perna, e 15 quilômetros no segundo, quando a água subiu acima dos joelhos, e mais 15 quilômetros no terceiro, com o qual ele ficou imerso até quase a cintura. Essa era a maior profundidade do mar. Hércules observou o gigante enquanto ele seguia, pois era realmente uma visão maravilhosa. Aquela imensa forma humana, a mais de 50 quilômetros de distância, meio escondida no oceano, mas com a metade superior tão elevada, tão enevoada e tão azul quanto uma montanha distante. Por fim, a forma gigantesca desapareceu completamente de vista. E agora Hércules começou a considerar o que deveria fazer, caso Atlas se afogasse no mar ou se fosse picado até a morte pelo dragão com 100 cabeças que guardava as maçãs de ouro das Hespérides. Se tal infortúnio acontecesse, como ele se livraria do céu? E a propósito, o peso daquilo já começava a se tornar um pouco cansativo para sua cabeça e seus ombros. Tenho muita pena do pobre gigante, pensou Hércules. Se isso me cansa tanto em 10 minutos, o quanto deve tê-lo cansado em 1000 anos? Ah, meus queridos amiguinhos, vocês não têm ideia do peso que havia naquele mesmo céu azul que parece tão delicado e etéreo acima de nossas cabeças. E também havia a violência do vento, as nuvens frias e úmidas e o sol escaldante, todos se revezando para deixar Hércules desconfortável. Ele começou a temer que o gigante nunca mais voltasse. Olhou pensativamente para o mundo abaixo de si e reconheceu para si mesmo que ter o tipo de vida que um pastor levava no sopé de uma montanha era muito mais feliz do que permanecer em seu cume vertiginoso e sustentar o firmamento com sua capacidade e com sua força física. Pois, como vocês sem dúvida entenderão facilmente, Hércules tinha uma imensa responsabilidade em mente, assim como um peso na cabeça e nos ombros. Ora, se ele não ficasse perfeitamente parado e mantivesse o céu imóvel, talvez o sol ficasse desalinhado. Ou, depois do anoitecer, muitas das estrelas poderiam se soltar do lugar e cair, como chuva de fogo, na cabeça das pessoas. E quão envergonhado o herói ficaria se, pela instabilidade sob o peso do céu, este sofresse uma rachadura e mostrasse uma grande fissura atravessando-o. Não sei quanto tempo pensou nisso antes que, para sua indescritível alegria, ele viu a imensa forma do gigante como uma nuvem lá no distante horizonte do mar. Ao se aproximar, Atlas levantou a mão, na qual Hércules pôde vislumbrar 3 magníficas maçãs de ouro do tamanho de abóboras, todas penduradas em um galho.
Estou feliz por vê-lo novamente, gritou Hércules quando o gigante já podia ouvi-lo. Então, você conseguiu as maçãs de ouro? Certamente, certamente, respondeu Atlas. E são maçãs muito bonitas. Peguei as melhores que cresciam na árvore, eu lhe garanto. Ah, é um local bonito aquele jardim das Hespérides. Sim. E o dragão com 100 cabeças é uma visão que todo homem merecia ver. No fim das contas, teria sido melhor você mesmo ter ido buscar as maçãs. Não importa, respondeu Hércules. Você fez uma jornada agradável e concluiu o assunto da melhor maneira possível. Agradeço sinceramente por seu esforço. E agora, como tenho um longo caminho a percorrer e estou com pressa, e como o rei, meu primo, está ansioso para receber as maçãs de ouro, você poderia fazer a gentileza de tirar o céu dos meus ombros novamente? Bem, disse o gigante, jogando as maçãs de ouro para cima, uns 30 quilômetros de altura, e pegando-as quando caíam. Quanto a isso, meu bom amigo, considero você um tanto irracional. Será que eu não posso levar as maçãs de ouro para o rei, seu primo, muito mais rápido do que você levaria? Como Sua Majestade está com tanta pressa de tê-las, prometo a você que darei meus mais longos passos. E além disso, não estou muito agradado de carregar o céu nesse momento. Com isso, Hércules ficou impaciente e deu uma grande encolhida nos ombros. Como estava no crepúsculo, vocês poderiam ter visto 2 ou 3 estrelas caindo do lugar. Todo o mundo na terra olhou para cima com terror, pensando que a seguir o céu viria a cair. Oh, não faça isso! Gritou o gigante Atlas com um grande estrondo de riso. Eu não deixei cair tantas estrelas assim nos últimos 5 séculos. Quando você ficar aí por tanto tempo quanto fiquei, começará a aprender a ter paciência. O quê? Gritou Hércules com muita ira. Você pretende me fazer carregar este fardo para sempre? Vamos ver isso um dia desses, respondeu o gigante. De qualquer forma, você não deve reclamar se tiver de carregar pelos próximos 100 anos, ou talvez pelos próximos 1000. Eu carreguei bem mais tempo do que isso, apesar da dor nas costas. Então, depois de uns 1000 anos, se eu estiver com boa disposição, podemos mudar de novo. E você, sem sombra de dúvida, um homem muito forte e nunca terá uma oportunidade melhor de provar isso. A posteridade vai falar de você, eu garanto. Besteira! Sua conversa não vale um fio podre, gritou Hércules com outra mexida brusca nos ombros. Apenas erga o céu sobre sua cabeça um instante, sim? Quero fazer uma almofada com minha pele de leão para colocar o peso sobre ela. O céu realmente arranha minha pele e vai provocar inconvenientes desnecessários por todos os séculos que devo ficar aqui. Isso é muito justo, e eu farei isso, disse o gigante, já que ele não tinha sentimentos cruéis em relação a Hércules e estava apenas agindo com uma consideração muito egoísta a respeito do próprio bem-estar. Por apenas 5 minutos vou tomar de volta ao céu. Apenas por 5 minutos, lembre-se. Não pretendo passar outros 1000 anos como passei os últimos. Variedade é o tempero da vida, eu digo. Ah, que velho gigante trapaceiro e estúpido! Ele jogou as maçãs de ouro no chão e recebeu de volta o céu da cabeça e dos ombros de Hércules. Colocou-o sobre os próprios ombros, onde se encaixava corretamente. E Hércules pegou as 3 maçãs de ouro, que eram grandes como abóboras, ou maiores, e partiu imediatamente em sua jornada de volta para casa, sem prestar a menor atenção aos brados retumbantes do gigante, que gritava para que ele voltasse.
Outra floresta lhe surgiu ao redor dos pés e ali envelheceu. E de novo podiam-se ver carvalhos de 6 ou 7 séculos de idade, que haviam envelhecido com o tempo entre seus enormes dedos. E lá está o gigante até hoje, ou de qualquer forma, lá está uma montanha tão alta quanto ele e que leva seu nome. E quando o trovão ribomba sobre seu cume, podemos imaginar que seja a voz do gigante Atlas berrando: Hércules!